nome é Miguel Ângelo Câmara Covello, nasci em Curitiba, 12 de março de 1956. E a minha história começou quando estava na segunda série ginasial. Daí eu tinha amigos que militavam e junto com o meu irmão mais velho e frequentavam minha casa. Aí eles foram me influenciando na militância, né? E um belo dia eu chego em casa, vejo o jipe do exército parado na frente de casa. Aí eu já sabia mais ou menos o que estava acontecendo, né? Daí eu não cheguei em casa, fiquei até... Isso era meio-dia, né? Estava chegando do ginásio, do colégio. Aí eu não cheguei em casa, daí eu esperei umas 2 horas, voltei para casa, o jipe estava lá, né? Parado ainda. Aí eu voltei, aí eu peguei e tive que chegar em casa. Cheguei em casa, tava 2 militares conversando com meus pais. Atrás do José Carlos Mendes, o vulgo Tibério, que tinha participado do sequestro do embaixador alemão no Rio de Janeiro. E ele tinha passado pela minha casa. E daí meus pais, com medo, falaram que eu tinha conhecido ele no colégio que eu estudei, num outro colégio, né? O Colégio Debrando de Araújo. Aí eu confirmei a história e eles foram nesse colégio e reviraram toda a papelada lá e não acharam o Tibério, né? Que era o José Carlos Mendes. E daí foram no meu colégio, né? Onde eu estudava, entraram, eu em aula, na sala de aula, foram lá e me prenderam. Ameaçaram meus pais, meu pai era fiscal federal. E ameaçaram a minha família, né? Que meu pai ia perder emprego, que tal. Aí eu acabei entregando todo o pessoal que frequentava a minha casa, que eu conhecia a família, conhecia os pais deles, conhecia, né? E eu acabei entregando esse pessoal foi todo preso. E eles daí me soltaram. Voltei para casa, continuei levando minha vida, daí passou uns 20 dias, novamente eles me prenderam, só que agora foi na saída do colégio, né? E me levaram lá pro quartel da Rua Barbosa, né? O DOI-CODE lá, né? E daí ali foi a checagem de papo, né? Tudo que eu tinha falado na primeira vez que eu fui preso, eles foram fazer checagem de papo com o pessoal que tinha sido preso, né? E aí é que houve a tortura, né? E eu, na época, tinha 15 anos de idade. Foi pesado, porque aí o pessoal apanhando, né? Foi todo tipo de tortura, né? O pessoal tomando banho de água gelada. E daí isso me deixaram preso numa cela, né? Daí o pessoal algemado na cela, 24 horas, de pé. E gente tomando banho de água gelada, pelado. E daí a gente saiu da cela e fomos para uma salinha, todo mundo em fila. Aí começou a checagem de papo, né? Aí um ficava apanhando e a gente na fila esperando a vez para apanhar, né? Aí, nossa, foi terrível. Para mim, com 15 anos de idade, foi um trauma. E vendo todos os amigos apanharem, levando choque, levava choque, assim, pulava para cima e caía no chão, dava um grito de pavor, assim. E foi terrível, foi terrível. Aí chegou a minha vez, eu apanhei, aí tapa, soco, a pessoa ficava rodando você. E eu com a maquininha de telefone, né, com o fiozinho na orelha e outro no dedinho da mão, assim. Aí eles faziam as perguntas, eu titubeava em responder, eles davam um choque, assim. E daí houve a checagem, daí
toda aquela checagem de papo, né? E no fim eles conferiram tudo e aí me soltaram. No mesmo dia que me pegaram de manhã, eu passei a sessão de tortura o dia inteiro e à tarde eles me soltaram. Mas o pessoal continuou preso, né? E aí futuramente, aí meio que cessou a coisa, né? Me deixaram em paz. Depois me chamaram, queriam que eu fosse testemunha contra os meus amigos. No julgamento deles que teve lá no quartel da Rui Barbosa. E para mim também foi um trauma muito grande, sabe? Daí eu escrevi uma carta me negando a entregar a eles, né? A dizer que eu também estava participando e tal. E daí eles não me usaram como testemunha contra esse pessoal, né? Para mim foi um trauma muito grande. E eu só fui me libertar desse trauma depois, quando houve a indenização do Beto Richa, né, que fez aquela atual governador, que na época ele era deputado. Foi em 98, né? E daí a gente se reuniu, né? E até lá eu carregava uma culpa, né, de ter entregue esse pessoal e ver eles apanharem. E a gente nunca conversou sobre o assunto. Todos os anos que se passaram, a gente nunca comentou, né? Daí, a gente, para montar o processo, a gente se reuniu e foi como se fosse uma terapia em grupo, né? Daí, ali que eu consegui me libertar desses traumas que eu tive, dessa tortura, desse passado, né? Você nasceu em Curitiba e você estudava, o seu segundo grau, você estudou em que colégio? Colégio Professor Luiz César, onde eu fui preso, né? Aqui em Curitiba. Tudo ocorreu em Curitiba. Porque o Júlio, seu irmão mais velho, morava... O Júlio, meu irmão mais velho, com a época que eu fui preso, ele estava preso no Rio de Janeiro, né? E daí você militava no... Eu tinha começado a militar. Eu participei de 3 reuniões, e daí a gente saía fazer pichação na rua. Inclusive o dia que o carro do exército estava na frente da minha casa, tinha mais de 2.000 panfletos escondidos embaixo de casa, num porão que tinha lá, sabe? Então, nossa, foi terrível. Eles não chegaram a revistar a casa? Não revistaram. Eles foram só em 2, né? Para pesquisar, eu acho, que o ambiente, né? No colégio você participou de 3 reuniões para... Não, foi com esses meus amigos que frequentavam a minha casa, né? Que são os Farias, né? O Paulo Faria, Sérgio Faria e Daniel Faria. E eles que me... Você fazia parte com ele desse grupo? Isso, daí eu comecei a participar de reuniões e tal, participei de 3 reuniões. Daí acabei até entregando o rapaz que cedeu a casa para as reuniões. O cara, nossa, apanhou um monte também. E ele não militava, sabe? Ele só emprestou a casa por emprestar. No fim, se deu mal também, né? Como eu. Uma coisa que me marcou muito foi o Paulo Faria, que foi a pessoa que mais me influenciou na época. E eu falei mais dele para a polícia, né, para o DOI-CODE. E numa nessa checagem de papo que teve uma vírgula errada numa história que a gente contou lá. E enquanto não se arrumou essa vírgula, o Paulo ficou apanhando lá e eu assistindo e daí variava, era eu ia para lá, o Paulo ficava na fila, daí sei que ele, nossa, apanhou muito mesmo, muito, levou muito choque, muita... E daí a gente acertou essa vírgula, a gente saiu da fila e a fila continuou a andar, né? Isso tudo ali na Rua Barbosa? Na Rua Barbosa, próximo Rua Barbosa, na salinha do DOI-CODE lá. Dessa tortura que eu tive com o Paulo Faria ali, eles abriram, daí eu pensei que eles iam me levar para a cela,
Aí o Paulo foi para a cela, eles abriram o portão do quartel e me soltaram. Assim, sabe, sem... Teve algum registro dessa prisão, dos documentos? Chegou a achar? Sim, sim, sim. Tem tudo... Né? Daí a gente foi no arquivo lá e conseguiu toda a papelada, né? Inclusive tá com o Narciso, tá com ele aí. Tem a carta que eu escrevi quando que eles queriam que eu fosse... Isso, fala um pouquinho Que eles- dessa carta. Pois é, eu também não lembro muito bem do que eu escrevi nessa carta, que essa coisa de tipo que era meio que apagada na minha cabeça, né? Mas eu me neguei assim, resumindo, me neguei a ser, né? Como é que eu vou te dizer? Eles queriam que eu acusasse o pessoal, sabe? Aí eu falei, não. Aí a gente escreveu, me ajudaram a escrever uma carta, porque eu era criança, né, cara? Tinha 15 anos, não sabia nem... Então, quem que escreveu essa carta? Daí foi como eu, meus pais e inclusive o Paulo Faria ajudou também a escrever essa carta. Mas tudo escondido, né? Um clima de medo, né? Aí a gente daí escreveu essa carta e daí no dia do julgamento eu falei que que eu não ia ser, né? Eles queriam que eu fosse testemunha contra eles, né? Daí eu falei, não, não vou ser, tal. Daí eu mostrei a carta que eu escrevi, que eu ia ler lá na frente, né? Daí eles nem pegaram a carta e me tiraram, né? Não precisei depor contra eles. E depois disso, depois desse julgamento, Na quinta auditoria, né? Vocês foram processados pela justiça? eu não, eles foram. Eu fiquei meio por fora da história, assim. Né? Eu fui o primeiro a ser preso, entreguei todo mundo e como eu era menor, eles não me envolveram, né? Mas no fim, a coisa não veio aqui de Curitiba, né? Veio de fora, por causa de um amigo nosso, que é o José Carlos Mendes, que passou pela minha casa e participou desse sequestro, né? Que a gente era da... Eu não lembro os termos, a gente era da paz, né? A gente só militava panfletando, fazendo reuniões e influenciando as pessoas. E lá no Rio de Janeiro eles partiam para a luta armada, né? E esse Tibério saiu daqui e foi para lá porque ele queria participar né, mais ativamente da coisa, né? E no fim, eles participou desse sequestro e daí a polícia queria ele, né? E eles vieram para Curitiba para pegar atrás dele. Daí que chegaram na minha casa, e daí foi uma corrente atrás de mim, né? Aí quando fui preso a segunda vez, estava lotada o quartel ali de gente, né, cara? Então, isso aí daí que o pessoal ia sendo preso e ia entregando os outros também, né, cara? Daí virou uma bola de neve. Então, daí aconteceu com essa tortura, daí eu pensei que ia voltar, eu pensei que eu não ia sair mais, né? Aí o Paulo, daí a gente saiu depois da tortura, a gente saiu dessa salinha, pensei que ele estava indo pra cela, né? Daí o Paulo foi pra cela e eu abriram o portão do quartel e me botaram pra fora. Você foi a pé? Como é que você foi? Teus pais não estavam? Não, os meus pais estavam... Daí eu tive que pedir dinheiro na rua para pegar ônibus e ir para casa, porque eu não emprestei dinheiro num pipoqueiro. Aí, não, daí fui na Praça Tiradentes, né? Daí saí da Rua Barbosa, fui até a Tiradentes. Aí eu tinha um pipoqueiro que eu me conhecia, né? Daí eu peguei dinheiro emprestado com ele e fui para casa. Você estava machucado? Não, tava traumatizado, né, cara? Aí eles se envolvendo com roupa, tudo. Não, do jeito que... Já estava... E não ficaram marcas aparentes. Eles davam um soco embaixo, tapa, coisa para não deixar marca, né? Eu era menor de idade, então acho que eles eram maiores de idade, né? Eu era o único menor, Você né? era o caçula. O caçula. E eu fui o primeiro a ser preso em Curitiba, né? O que mais me traumatizou, né? Porque daí eu fui preso, Que ano foi em 72. Eu fui preso e daí quando eu voltei, né, fiquei 3 dias a primeira vez preso,
Aí eu falei tudo, né? Ameaçaram meu pai de perder emprego e tal. A polícia já te vigiava? Como é que eles chegaram em você? Não, eles chegaram em mim por causa do pessoal no Rio de Janeiro, que citaram, né, que eles estavam meu irmão e mais vários amigos do meu irmão que frequentaram, passaram lá por casa também, né? Daí eles comentaram que o Tibério, o José Carlos Mendes, tinha passado por lá, né? Daí eles foram lá e eles queriam o José Carlos Mendes, né? Que daí ele fugiu para a Holanda. E fugiu para o Paraguai, para a Argentina, depois ele foi para a Holanda. E ele ficou exilado lá com o Brizola. E ele voltou do exílio com o Brizola. Tanto que ele desceu aqui em Foz do Iguaçu, o José Carlos Mendes, junto com o Brizola. Aí você foi, chegaram na sua casa, te levaram. Não, te levaram primeiro, você falou que é a primeira vez, só foram para sua casa perguntar das pessoas. Daí meus pais falaram que eu conheci o José Carlos Mendes nesse colégio de Brando Araújo. Eles foram lá e viram que não tinha nenhum José Carlos, Tibério, né, que tinha falado. Aí eles vieram com mais força para cima de mim, né? Daí ameaçaram minha família, de prender minha irmã, prender meu pai. E se meu pai fosse preso naquela época, ele ia perder emprego, né? Ia acabar com a família, né? E daí eu achei melhor E eles foram bonzinhos, sabe? Porque eles chegaram e falaram, não, estão sendo legais ainda de prender você e não prender teu pai. Porque se a gente prendesse teu pai, a coisa ia ser, né? E em certo ponto até que era verdade, porque se eles prendessem meu pai, então eles preferiram me prender para não estragar a família. E eles foram te prender na escola? No colégio, dentro da sala de aula. Na hora de manhã? De manhã, estudar de manhã, segunda série ginasial. Aí pararam a aula e entraram lá, me prenderam, saí naquela ruralzona lá na frente, todo o colégio ficou sabendo. Foi mal para mim no colégio, fiquei mal falado, porque o pessoal não sabia, pensava que eu era bandidinho, né? E daí eu fiquei 3 dias no quartel da Rui Barbosa, mas nessa primeira vez eu não apanhei nem nada. Foi mais tortura psicológica, né? Daí eu entreguei todo mundo, né? Aí começou a vir o pessoal, né? Daí me liberaram, passou um tempo, me pegaram de novo no colégio, aí para fazer as checagens de papo, aí que as torturas, né? Mas... E depois, Miguel, o que aconteceu? Você voltou para a escola? Você mudou de colégio? Não, continuei no mesmo colégio, né? Mal falado e tal, mas... Você voltou a se reunir com os irmãos Farias? Não, depois que aconteceu isso, a gente, sabe, meio que se separou, todo mundo ficou traumatizado, né? Porque todo mundo apanhou, todo mundo foi torturado, então tanto que te falei, a gente não comenta, a gente se encontrava às vezes, mas nunca conversava sobre o assunto. Aquilo, daí quando houve a indenização do Beto Richa em 98, que... Passado esse período, o Júlio ainda estava preso, o Júlio ficou preso até quando? O Júlio ficou preso acho que um mês lá no Rio de Janeiro. Assim, a data exata eu não lembro, mas foi quando eu estava preso, quando eles me prenderam em Curitiba, na primeira e na segunda vez, meu irmão já estava preso no Rio de Janeiro, lá, no Forte Copacabana. Aí você retomou sua vida. Como é que você terminou o segundo grau? Daí, olha, eu vou te dizer, minha vida mudou. Depois que aconteceu isso, né, o Júlio, meu irmão virou hippie também, né, cabeludão, e rock and roll, Caetano Veloso, aquela, né, Rolling Stones. E eu meio que me influenciei com ele, né. Novamente. E aí, saí de carona por aí, sabe, você não... Queria achar uma outra forma de vida mais suave, né, mais... E aí, agora você acha que está encontrando a paz? Sim, não, depois de 98 eu me acalmou. Aí
Só pensei em família, em trabalhar e seguir minha vida normalmente, sem apolítico. E aí, qualquer tentativa de outras pessoas de fazer com que você voltasse a militar, alguém tentou te procurar? Não, Você se isolou? não, eu já cheguei, já fui bem claro, não quero mais nem ouvir falar na história, né? E também pelos meus pais, né, que eles sofreram muito, né? Eu preso em Curitiba, meu irmão no Rio e eu sendo menor de idade. E eles também sofreram bastante, né? Imagine a culpa deles, né? Você tem outros irmãos? Tenho mais 2 irmãos. Só que a minha irmã militava também, mas daí eu aguentei o rojão por ela também, né? E meu irmão mais novo era muito menor, era muito criancinha, não militava mesmo. E hoje todos moram aqui em Curitiba com você? Como você? Não, só meu irmão mais novo que mora em Santa Catarina. O resto mora tudo aqui em Curitiba. Bom, você falou, né, que as pessoas te viam, né, você ficou estigmatizado No colégio. no colégio, né? Também foi uma fase ruim para mim, né? Mas com o tempo o pessoal foi esquecendo e passou, no outro ano já mudou as turmas e tal, o troço acalmou, né? Mas no ano que fui preso foi bem duro. Você lembra o mês? Não sei te dizer. Isso aí tá meio que apagado na minha memória, sabe? Sei que foi em 72. Tá, segunda série ginasial. Tanto que eu reprovei 3 vezes a segunda série. Só pra você ter ideia. Eu não sei o que aconteceu comigo, sabe? Eu peguei Bom, imagine, né? Como que eu não sei? Eu perdi a vontade de estudar, de tudo, cara. Eu fiquei com uma coisa dentro de mim, uma ira que eu não sabia botar pra fora. Aquela raiva, aquele medo com raiva, e perdi a vontade de estudar, fiquei revoltado com tudo e com uma gana dentro de mim. E, sabe, me tirou um pouco o apetite de estudar, sabe, aquela coisa. Então, sei lá, hoje podia ser um engenheiro, podia ser um biólogo que eu queria ser e meio que me desvirtuei nessa raiva que eu tinha. E isso ocasionou outros problemas, tive problemas psicológicos, eu não sei se eu devo falar isso aqui, mas a gente partiu para as drogas, cara. Né? Comecei a fumar maconha, assim, foi uma válvula de escape que a gente, né, só queria saber de viajar e tal. Então, isso aí me atrasou o lado. Até pouco tempo atrás eu usava ainda, cara. Pra você ter uma ideia. Então, uma coisa que eu carreguei desde os 15 anos até... Agora estou com 57. Tipo, usei quase 40 anos droga, cara, por causa dessa história aí. E começou lá, né? Nada justifica, mas na época foi o que me abafava, né? Me acalmava, né? Me tirava as culpas. Como Né? você vê a juventude hoje? Essa juventude que foi pra rua? De hoje eu acho o pessoal muito folgado, cara. A gurizada é muito folgada. Assim, tem suas várias exceções, né? Mas a maior parte pegaram tudo mastigado, tudo facinho, né? Que a gente quebrou os tabus na época, né? E hoje, então, a nossa geração quebrou os tabus para eles virem
pegaram tudo mastigadinho, tudo fácil, é tudo para eles, eles não sentiram o que, né, não passaram pela barra que a gente passou, né? Então eles veem a coisa mais, pensam em festa, em computador, sabe, não tem um ideal, né, como a gente tinha antigamente, né, o ideal político, mudar o país. Era isso que te movia? Sim, né, lutar contra os americanos, Essa era a sua música. porque os americanos estavam influenciando a nossa cabeça, né? Estavam começando a influenciar violentamente naquela época, né? Tanto que a gente escutava rock and roll e não escutava os rock nacionais, né? As bandas nacionais que eram excelentes e morreram, a maior parte morreu na praia, porque que a gente só escutava Rolling Stones, Beatles e não sei o quê, e as bandas nacionais não vingaram, né? Então... Naquela época você já tinha essa consciência dessa influência americana? Sim, sim. Né? Calça Lee, cinema, as marcas, né, de vários... Então eles começaram a influenciar a nossa cabeça mesmo. Não é? E aí você falou que vocês distribuíam panfletos, faziam pichações. Sim, aí, né, falando na época estavam construindo a Transamazônica, que a gente escrevia muito, né, nos panfletos, né, sobre a Transamazônica, que até hoje não existe, né? E a gente sabia que era tudo para roubar, né, para desaparecer o dinheiro do povo, né? Roubar o dinheiro do povo, uma desculpa para... E mais Pensando bem, né, Miguel, as lutas não mudaram muito. agora nós somos totalmente influenciados por eles, né, cara? Praticamente, hoje eles escutam o que o Brasil inteiro fala por e-mail, e ninguém fala nada, todo mundo aceita, sabe? Eu acho, para mim, isso aí é o cúmulo do absurdo, né? Você assiste, vê notícia, vê jornal? Sim, Tudo sim, assim, né? mantenho informado. Não está alienado totalmente. Não, Agora não. né? Sim, eu me mantenho informado, mas quietinho na minha. Não quero envolvimentos. Então, se você quiser deixar uma mensagem final. Eu acho que a minha mensagem já foi dada. O meu depoimento, espero que sirva de exemplo para alguém e contribua para a melhoria do país. Porque antigamente o respeito não existia, né? Porque fui preso com 15 anos e uma coisa totalmente absurda, né? Você ser preso com 15 anos, ser torturado e ninguém... Você reconheceu alguém que participou dessas sessões, quem estavam lá na Rua Barbosa? Você Não. nunca Não, chegou a gente, alguém? eu sei que a gente descobriu quem era a pessoa, mas agora eu não lembro o nome dele. Mas... Eles eram de Curitiba? Não, eram de fora. Vieram de fora. Agora, no momento, eu não lembro do nome desse infeliz que me torturou. Mas eu sei que ele mora em Santa Catarina. Mas se eu olhar ele, eu reconheço, porque, pô, cabelo preto, de bigodinho, baixinho, pequenininho. Quando ele estava me torturando, eu quase que agredi ele. Daí eu pensei bem assim, não falei, não vou. Se eu agredisse ele, estava ferrado, né? Porque ele ficava dando volta, né? Você no meio da sala, cheio de gente olhando você apanhar,
aquela fila de gente esperando para apanhar, e ele ficava dando volta, em volta de você, fazendo as perguntas. Daí ele ia te dando tapa, soco. Daí conforme a pergunta, ele fazia um sinal pro cara, o cara dava aquela manivelada lá, dava aquele choque, né? E foi terrível, foi terrível. E eu não via a hora de acabar isso tudo, sabe? Eu queria fugir daquilo, queria anular aquilo da minha cabeça, eu queria... Então é isso que eu tinha para falar. Fique à vontade, se você quiser falar mais alguma coisa. Ou... Não, só que eu tinha capacidade para ser muito melhor do que... ser uma pessoa bem melhor do que eu sou hoje, sabe? Então, quer dizer, isso aí atrasou toda a minha vida, bagunçou minha... sabe? Eu perdi o rumo. Perdi o rumo. Eu podia estar trabalhando com o que eu gosto, que era biologia, né? Queria fazer biologia marinha, que eu gosto dessas coisas de aventura, de mar, dos bichos, né? Estudar como se desenvolve, como é que ele vive e tal. Então, isso aí até tem um trauminha, assim, por causa que eu não consegui, né? Me perdi nessa fase. Foi terrível. E você chegou a terminar o segundo grau? Terminei o segundo grau, terminei. Tentou o vestibular? Tentou fazer... Tentei, não passei, porque daí nossa, eu meio que me desvirtuei, né? Comecei a andar em más companhias, e meio que estudava assim, meio obrigado, né? Você tinha o projeto de ser biólogo, isso? Tinha. Mas daí acabou não acontecendo. Tentei Tentei para biologia. Mas e daí tentei 3 vezes o vestibular, não... Mas meio tudo assim, sabe? Meio sem muita... Eu já tinha perdido a vontade, mas assim mesmo tentei continuar, mas daí não passei no vestibular. E militância você nem... Não, aquilo... político. Eu virei apolítico depois que aconteceu isso daí. Até hoje eu sou meio... Não quero nem saber muito da história. Então você não participou mais da anistia, das diretas? Não. Não participei de mais nada. Não queria nem ouvir falar, sabe? Eu não podia ver polícia, não podia ver militar, que aquilo já me encrespava inteiro, então. E foi uma fase muito dura para mim, né? Que até em 98, que daí, né, o Beto Richa fez aquela lei para indenizar os presos políticos do Paraná, que a gente se reuniu, né, todo o pessoal, né, Hatsu Fukuda e os 3 irmãos Farias, né, e fizemos uma terapia em grupo, né, para fazer os processos, ali que eu consegui me desafogar, sabe. Você estava se afogando em culpa? Exatamente, em medos, e tinha muito medo de polícia, essas coisas, nossa, foi... Como é que foi esse encontro? Foi, assim, no começo foi duro para mim, sabe? Mas daí eu comecei a me abrir com as histórias, chorei um monte, cara. E o pessoal me perdoou, né? Eles eram mais velhos que você? Muito mais, eram professores, tudo, né? Gente super inteligentes, né? E quando aí... apareceu aquela comissão para indenizar em 98, você imediatamente pensou que podia ser um beneficiado? Sim. Tinha ideia do que isso podia causar em você, de relembrar tudo aquilo? Não. Eu fui mais pelo dinheiro, né? Daí com a montagem do processo que começou, né? A gente se reuniu na casa do Paulo Faria, né? Todo mundo, né? Porque um servia de testemunha para o outro nas torturas, né? E aí ali a gente eu fui me libertando das minhas culpas, né? Mas nossa, para mim botar aquilo para fora foi duro, sabe?
Mas, no fim, consegui me libertar das culpas. Então, o que você está fazendo desde 98, desde esse processo? Daí ali, em 98, já estava casado, né? E já estava tentando levar uma vida mais... Você trabalhava com o quê? Eu sou funcionário público, né? Aí, funcionário público estadual. Trabalhei na vigilância sanitária aqui do Paraná. Trabalhei 25 anos na vigilância sanitária. E agora estou trabalhando no Laboratório Central do Estado, né? Que também é vigilância sanitária, né? Só que é um outro ramo. E você sente que depois de 98, daquele momento em que você pôde resgatar essa história, conversar com seus companheiros, que sua vida deu uma mudada? Ficou mais leve, né? Ficou bem melhor, mudou bastante. Você pensou em sair de Curitiba, de ir embora? Você falou que você virou hippie. Daí a gente viajava de carona, ia para Santa Catarina, ia... Né, Mas Curitiba sempre foi sua referência? Sempre. Eu nunca pensei em sair de Curitiba, né? A cidade natal. Hoje vocês todos encaram de uma forma... Né? Sim, hoje a gente brinca. Né? Não, hoje, nossa, eu tenho uma amizade por eles muito grande. Até hoje a gente frequenta a casa deles, frequenta a minha, os pais se conhecem, né? Sabe aquela coisa de amigos antigos mesmo, né? E hoje a gente brinca com a história, né? Tira sarro, goza, mas... Porque já passou há muitos anos, né? Mas na época foi duro, foi muito duro. Muitos pesadelos, muito medo. O medo era grande. E você se sentia vigiado, né? Você se sentia... E depois a gente ficou sabendo, né, que mais os Farias, né? Que até há pouco tempo atrás, até os anos 80 e poucos, eles eram monitorados de longe pela DOPS, né? E eu acho que eu também, né? Com certeza. Você sentia essa vigilância? A gente às vezes via, né? É que eu já estava meio traumatizado com a coisa, né? Então eu andava... Então você sempre via uma pessoa te olhando com o jeito da DOPS, aquele pessoal de bigode, barba mal feita, já achava que era polícia, né? E no final a gente soube que a gente estava sendo monitorado mesmo de longe. Mas não fizeram nada, porque a gente também parou pelo menos eu, né? Os Farias, eu nem sei porque a gente não comentava o assunto mais, né? Eu também não queria nem saber mais dessa história, porque para mim foi muito pesado. Eu era uma criança, eu brincava de bicicleta, jogava bola, morava na periferia de Curitiba. Um guri com 15 anos em 72 não é um guri de 15 anos em 2013, né? Aquele tempo era jogar bola, andar de bicicleta, soltar papagaio. E então você imagina o que isso não causou na minha cabeça, né? E hoje eu estou tentando essa indenização federal, né? Que eu sei que... Você não é anistiado, você já é anistiado político? Aqui do Paraná, né? Só do Paraná. Agora estou no âmbito federal, né? E estou brigando lá, mas meu processo está parado há 10 anos, não anda. Daí o Narciso está me dando uma força agora aí, para ver se... Que houve esse julgamento agora, né? 2 semanas atrás, né? Daí eu resolvi, eu tinha até me deixado isso daí de lado, sabe? Que eu fui julgado e eles quiseram me dar uma mixaria, sabe? Daí eu fiquei revoltado e falei, não quero, e contestei, né? E daí meu processo ficou parado. E agora resolvi mexer de novo com eles, né? Mas... Vamos ver o que acontece, né?
canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.